Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá falar da legislação estadual e, por último, o colega André irá falar da legislação previdenciária. Pois bem, com relação à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para debater com os senhores diz respeito a uma decisão recente aí do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, onde a primeira turma da Câmara Superior, ao analisar um processo sobre a dedutibilidade dos gastos de confraternização que as empresas realizam para os seus funcionários, essas confraternizações de final de ano principalmente, né? O CARF, essa primeira turma, decidiu que essas despesas de confraternização elas são indedutíveis para fins da apuração do imposto de renda e da contribuição social, por entender que essas despesas elas não são despesas operacionais necessárias para atividades da pessoa jurídica. Então, é lógico que a gente fica meio assim, meio confuso com essa decisão, porque uma decisão dizendo que despesas de confraternização são indedutíveis por não serem necessárias, nos dias de hoje é meio quase que absurdo, né? Porque é sabido que as empresas, quando realizam essas confraternizações, elas não têm por objetivo só festas e coisas. As confraternizações ela tem por objetivos também motivacionais, né? Comemorações de metas, atingimento de metas, apresentar resultados para os empregados. Hoje, os empregados têm participações nos resultados. E muitas dessas confraternizações têm fins motivacionais. Então, dizer que essas despesas são desnecessárias soa meio que absurdo. Mas, infelizmente, nós temos que deixar registrado que é uma decisão do CARF. Isso aí certamente vai ter outros desdobramentos, talvez até na esfera judicial, e esperamos que na esfera judicial, se assim chegar essa decisão, que o judiciário não comungue desse mesmo entendimento do CARF, né? Porque soa absurdo, né? Então, fica o nosso alerta, principalmente para aquelas pessoas jurídicas que têm por hábito realizar anualmente ou mais do que uma vez, até por ano, confraternizações, muitas vezes, a maioria delas talvez com o objetivo de festejar resultados e fazer novos planos, né, para que tomem esse cuidado quanto ao risco da possível glosa quando de uma fiscalização por parte da Receita Federal dessas despesas de confraternizações que são realizadas para os seus funcionários. Tá? Então, esse seria o primeiro recado que nós gostaríamos de deixar na esfera sobre o aspecto tributário de hoje, federal. Depois, no segundo tópico que a gente quer apresentar para os senhores, diz respeito a eventos de cisão. Na semana passada, nós falamos sobre os prazos de entrega da ECD, certo? Que a ECD, regra geral 2021, vence agora no final de maio, no último dia útil de maio. E naquela ocasião nós falamos também sobre os prazos de entrega da ECD dos eventos especiais de cisão, fusão ou incorporação, onde nós dissemos que, no caso, sempre quando a pessoa jurídica realiza um evento especial de cisão, fusão, incorporação ou até mesmo extinção, esse evento especial, ele obriga a pessoa jurídica a encerrar o período fiscal, certo? Então, uma pessoa jurídica que realizou um evento especial de cisão, vamos supor, em 30 de abril, ela está obrigada a encerrar o período fiscal de 1º de janeiro de 2022 até 30 de abril, e ela tem que entregar a declaração de imposto de renda, a ECD, nós estamos falando da ECD, ela tem que entregar a ECD até o último dia útil de maio, último dia útil de maio de 2022. E, em função desse assunto, nós recebemos algumas consultas
o que seria considerado como o evento especial, a data desse evento especial. Então, a data do evento especial é aquela data, de acordo com o que dispõe lá o artigo 232 do Regulamento do Imposto de Renda, é que a data do evento especial é a data da deliberação que aprovar a incorporação, fusão ou cisão. Então, a data da deliberação desses eventos. A data da deliberação é aquela data que foi assinado o instrumento societário de cisão, incorporação ou fusão, certo? Bom, então, uma vez definido que é a data da deliberação, porque muitos entendiam que seria a data do registro na junta comercial. Não é bem assim. A data do registro na junta comercial, eles podem valer em alguns casos. Em que casos seriam? Por exemplo, como regra geral, os instrumentos societários, alterações contratuais, contratos de construção de sociedades, eles têm retroagem os efeitos à data da assinatura sempre que esses atos societários são ingressados na junta comercial dentro do prazo de 30 dias da sua assinatura, de acordo com o que determina lá o artigo 32 da Lei 8.934, que é a lei que trata do registro público das empresas mercantis. Então, o artigo 32 e o 36, o artigo 32 ele fala que os atos societários que deverão ser arquivados na junta comercial todos os atos de constituição, fusão, alteração, dissolução, extinção das sociedades. E o artigo 36 da Lei 8.934, ele diz que os documentos referidos no inciso 2, que é todos esses atos de constituição de sociedade, fusão ou cisão, eles deverão ser apresentados para arquivamento na junta dentro de 30 dias contado da sua assinatura, cuja data retroagirão os efeitos de arquivamento. E depois diz que, fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder. O que significa isso? Então, a data do evento, eventos especiais para fins fiscais, segue a mesma regra da data para fins societários. Se a pessoa jurídica der entrada na junta comercial com o evento especial de fusão, cisão, incorporação, dentro de 30 dias da assinatura do documento, os efeitos dessa alteração valem para a data da assinatura do documento. Se a pessoa jurídica der entrada na junta comercial depois, passados 30 dias, os efeitos para fins societários e fiscais dessas alterações só surtirão a partir do registro na junta comercial. Então, esclarecendo aquela pergunta, o que se considera como data de evento especial para fins dos eventos de cisão, fusão e incorporação é a data em que foi deliberada a alteração, desde que essa alteração tenha sido ingressada na junta comercial dentro do prazo de 30 dias após a sua assinatura. Se ela ingressou na junta após 30 dias da sua assinatura, os efeitos para fins societários e fiscais só vão começar a ocorrer a partir do registro na junta comercial. Então, com relação à legislação federal, o que a gente gostaria de apresentar para os senhores hoje seriam essas duas matérias. Nos encontramos aí no próximo painel tributário e fiquem na sequência com os colegas Luiz Antônio e André. Uma ótima semana a todos. Bom dia a todos. A partir de agora vamos falar um pouco sobre a legislação federal do IPI, estadual do Rio Grande do Sul quanto ao ICMS e municipal de Porto Alegre, publicadas na semana passada.
A primeira delas é a decisão do Supremo Tribunal Federal que suspende a redução do IPI implementada pelo decreto 11.055, de 29 de abril último. Conforme comentamos nos painéis anteriores, desde 25 de fevereiro, o governo federal implementou a redução da alíquota do IPI de forma linear na tabela de incidência do imposto, sendo 18,5% para os produtos da NCM 8703 e de 25% para os demais casos, ou seja, os demais produtos da tabela, exceto para os classificados no capítulo 24, ou seja, tabacos e cigarros. A redução, que começou com 25%, foi ampliada para 35% no início de maio, com a publicação do decreto 11.055. Ocorre que no dia 6 de maio, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, na ação direta de inconstitucionalidade, ADI 7153 do Distrito Federal, concedeu medida cautelar ad referendo do plenário da Suprema Corte para suspender os efeitos da íntegra do decreto 11.052, que trata dos concentrados para preparação de bebidas, e dos decretos 11.047 e 11.055, apenas no tocante à redução das alíquotas em relação aos produtos produzidos pelas indústrias da Zona Franca de Manaus, que possuem o PPB, Processo Produtivo Básico. Desde então, o dia 6 de maio, muito se tem discutido sobre essa questão da suspensão da redução do IPI. Se aplica somente aos produtos que sejam produzidos na Zona Franca de Manaus, na área, né, da Zona Franca de Manaus, e que tenham PPB, ou de modo geral no país, e não só na Zona Franca de Manaus. Diversas matérias foram publicadas sobre o assunto, além do que algumas entidades, como a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, a ABINE, a Associação das Empresas de Desenvolvimento Tecnológico Nacional e Inovação, PID Brasil, e a Confederação Nacional da Indústria, CNI, já ingressaram no processo como amicus curiae, ou seja, aqueles que têm interesse na mesma decisão a respeito do processo. E então, conforme manifestado pela ABINE, as empresas estão em um ambiente de inúmeras incertezas jurídicas e tributárias que impactam diretamente a rotina contábil das indústrias destinatárias direta da referida decisão, chegando inclusive a decisão de paralisar os seus faturamentos de vendas de produtos por não terem uma regulamentação específica, clara, da aplicação da medida cautelar imposta pela DI 7153. Um dos pontos que inviabiliza a implementação prática da medida é a inexistência de uma lista de produtos e seus consequentes NCMs que definam seus PPBs existentes na Zona Franca de Manaus. A única informação publicada é uma extensa relação que abrange desde insumos básicos a equipamentos de grande porte. A entidade, a ABINE, conclui então alegando que é imprescindível que o Ministério da Economia publique uma relação dos PPBs existentes na Zona Franca de Manaus com os produtos efetivamente em produção na região. É necessário que haja uma regulamentação da medida cautelar com prazo e NCMs para aplicação correta
das alíquotas do IPI que deverão ser consideradas no momento de faturamento dos produtos. Por sua vez, técnicos do Ministério da Economia consideram que a decisão do ministro Alexandre de Moraes é inexequível, conforme matéria publicada no jornal Valor Econômico, divulgada ontem. Diante disso, nos resta aguardar um posicionamento oficial das autoridades responsáveis para que possamos ver essa questão resolvida, pois até agora o que o contribuinte tem de concreto é um decreto que concede a redução do IPI e uma medida cautelar do STF que restringe essa mesma redução. Porém, não sabe quais os produtos foram excluídos do benefício fiscal. Como a decisão foi encaminhada ao presidente da República para a ciência, solicitando para ele informações no prazo de 10 dias, esperamos que em breve tenhamos uma solução para esse problema devido à insegurança jurídica a que os contribuintes estão expostos neste momento. Então era esse o comentário que eu gostaria de fazer sobre esta questão que envolve a legislação tributária federal do IPI em função da decisão do Supremo Tribunal Federal. Passamos agora para a legislação estadual do Rio Grande do Sul. É que foi divulgado no dia 10 de maio, no site da Secretaria da Fazenda, que a Receita Estadual lançou um novo ambiente eletrônico para comunicação com os contribuintes, com avanço em aspectos visuais e em funcionalidades. Trata-se do Domicílio Tributário Eletrônico, DTE, que, de acordo com a notícia da Receita Estadual, é um ambiente eletrônico de comunicação do Fisco Gaúcho com os contribuintes, utilizado para envio de notificações, intimações, avisos, comunicados para autorregularização, recibos relacionados ao cumprimento de obrigações acessórias e outros assuntos. A ferramenta pode ser acessada pelo portal ECAC, disponível no site da Receita Estadual, ou diretamente no site https://dte.fazenda.rs.gov.br/portal. O procedimento de inclusão dos dados de contato obrigatório poderá ser efetuado até o dia 1º de julho de 2022. Caso esses dados não sejam cadastrados no prazo, o acesso ao portal ECAC ficará bloqueado até que ocorra a inclusão da informação. Por esse motivo é importante que o cadastramento seja efetuado o quanto antes, evitando que a execução de serviços no portal ECAC seja prejudicada em função da falta de atendimento a esta obrigação de cadastramento. Para começar a utilizar o DTE, o contribuinte deverá efetuar o acesso com o CNPJ e inserir o contato principal obrigatório de administrador da empresa. A partir desse momento, poderão ser outorgadas novas procurações para que outras pessoas possam realizar os serviços. Na primeira versão do DTE, apenas as procurações para acesso à Caixa Postal Eletrônica, como é chamada CPE, e para a ciência das intimações e notificações estarão assim disponíveis. Porém, em breve, novas procurações serão inseridas de forma que todas as procurações e autorizações atualmente existentes para a realização de serviço no portal ECAC deverão ser atualizadas no DTE. A pessoa física que receber uma procuração eletrônica deverá acessar o DTE com eCPF, aceitar a procuração concedida e realizar os serviços autorizados pela empresa.
O DTE inclui também os estabelecimentos que não possuem inscrição estadual ativa na inscrição do Estado, seja CTE do Rio Grande do Sul, e possibilita ainda a comunicação para pessoas físicas, que passarão a receber comunicações via caixa postal eletrônica. O acesso ao portal da pessoa física, então ao portal da pessoa física, canal para solicitação e acompanhamento de serviços da Receita Estadual, é efetuado com o login gov.br. O segundo assunto é uma instrução normativa de número 41, tratando da assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto. Essa instrução ela estabelece que os procedimentos existentes de emissão de documentos fiscais nas remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto, fora do estabelecimento do prestador, somente se aplicam quando houver destinatário certo. Isso tem um título, um capítulo específico na Instrução Normativa 45/98. Passamos agora para a legislação municipal de Porto Alegre, quanto ao ISSQN. Já há algum tempo divulgamos a lei que trata do Programa de Conformidade Tributária. Agora, nós tivemos a regulamentação desta lei. Então, trata-se então do Programa Municipal de Estímulo à Conformidade Tributária em Dia com Porto Alegre, como é chamado, que foi regulamentado pelo Decreto 21.479 de 2022, publicado no Diário Oficial do dia 10 de maio. Os contribuintes do ISSQN serão classificados de ofício pela Receita Municipal em categorias com base em 2 critérios. O primeiro, cumprimento da obrigação tributária principal. E o segundo, cumprimento também da obrigação tributária, porém acessórias. Uma série de outras informações o contribuinte pode observar neste programa, que estão todas ali discriminadas diretamente no Decreto Municipal número 21.479 de 2022. Assim finalizamos as informações da área fiscal vinculada ao IPI, ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul e ao ISSQN do município de Porto Alegre, que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Na semana passada, o Congresso Nacional prorrogou por mais 60 dias a vigência das medidas provisórias números 1107 e 1105. A medida provisória 1105 tratou do saque extraordinário do Fundo de Garantia de R$1.000 por trabalhador. E a medida provisória 1107, dentre outras providências, alterou o prazo de recolhimento dos encargos previdenciários do FGTS, Imposto de Renda do Empregado Doméstico, que passará a ser até o dia 20 do mês seguinte ao da competência, e alterou o prazo de recolhimento dos encargos previdenciários, incluindo o Fundo Rural, do FGTS e dos demais encargos trabalhistas sob a responsabilidade do segurado especial, que também passará a ser o dia 20 do mês seguinte ao da competência. Só que é importante destacar que essas alterações promovidas pela medida provisória 1107 somente entrarão em vigor a partir da data de início da arrecadação por meio da prestação dos serviços digitais de geração de guias, de que trata o inciso 2º do caput do artigo 17
da Lei 8.036, que é a Lei do Fundo de Garantia. Também na semana passada foi publicada a portaria número 1012, que trouxe a possibilidade das empresas acessarem as decisões administrativas de benefícios requeridos por seus empregados, obviamente resguardadas informações consideradas sigilosas. A consulta será disponibilizada no site oficial do INSS, nas opções de serviços para as empresas. O acesso à consulta dependerá de prévio cadastro perante a Receita Federal do Brasil, a ser realizado na unidade de atendimento ao contribuinte da Receita Federal, da jurisdição do estabelecimento centralizador da empresa. As informações de benefício que serão fornecidas referem-se à data do requerimento, da concessão, de início e de cessação, quando houver, além do seu status no momento da consulta. As espécies de benefícios passíveis de consulta serão as seguintes: auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadorias, pensão por morte acidentária e antecipação de auxílio por incapacidade temporária prevista na Lei 13.982. As informações serão disponibilizadas por um período de 18 meses, contados da data do despacho do benefício, até a adequação final do sistema, que permitirá a verificação das informações por maior período. As empresas privadas terão acesso às informações de benefícios previdenciários, objetivando o conhecimento acerca do resultado dos requerimentos administrativos relacionados à existência de incapacidade laboral ou acidentária, bem como a notificação de ocorrência de eventos que repercutem na relação laboral. Com essa informação tão importante para os empregadores, encerramos as novidades do painel tributário dessa semana. Convido todos a acessar o nosso Insta para ficarem por dentro das alterações ocorridas na legislação tributária. Desejo a todos uma ótima semana.